Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. O historiador egípcio Ahmed Osman, ele tem um livro muito interessante. Traduzindo seu título do inglês para o português, seria As Origens Egípcias do Rei Davi e do Templo de Salomão. Ele traça muitos paralelos históricos, dando referências e fontes bibliográficas das questões que nos dão uma nítida impressão de cópia ou plágio, ou, na melhor das hipóteses para um fundamentalista, uma inspiração das questões davídicas e salomônicas, que na verdade tem a sua origem no Egito. Uma destas origens é a questão no que diz respeito à Arca da Aliança. Inclusive, eu fiz uma live mostrando muitos paralelos em relação à Arca da Aliança descrita na Bíblia hebraica e a arca, ou melhor, as arcas da Aliança egípcia. Sim, porque diversos faraós fizeram, assim, sacerdotes, seus modelos de Arca da Aliança. No segundo livro do profeta Samuel, há um texto muito interessante, que diz assim: eles trouxeram a Arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Nesse texto do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, a Arca da Aliança será descrita com todos os seus atributos, ou pelo menos podemos dizer os atributos mais importantes. Irá dizer que esta Arca de Deus é a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Isso está no versículo 2. Obviamente, esta é uma característica do mobiliário sacerdotal e real egípcio. Os querubins entronizam o faraó, como no caso do trono de Tutankhamon, como no caso também das caixas canópicas. Em seu livro, já citado anteriormente, Ahmed Osman irá nos dizer o seguinte no capítulo que fala acerca da arca. O relato de trazer a arca para Jerusalém é encontrado tanto na história bíblica de Davi quanto nos registros egípcios de Tutmoses III. De acordo com a Bíblia, logo após a chegada de Davi a Jerusalém, ele trouxe a arca do Senhor e colocou em seu lugar dentro da tenda que Davi havia armado para ela. Neste interim, sabemos por seus registros que Tutmoses III trouxe a arca de Amon-Ra com ele para o Egito. Não para por aí as semelhanças. Ahmed Osman também irá trazer o seguinte destaque. Aprendemos no livro segundo do profeta Samuel que Davi havia permanecido na fortaleza de Jerusalém, reuniu forças para liderar o ataque final bem-sucedido
a cidade sitiada de Rabá e então tirou a coroa da cabeça de seu rei. Davi tomou da cidade uma grande quantidade de despojos. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 30. Davi também levou um grande número de prisioneiros de guerra para trabalhar para ele, e antes de retornar a Jerusalém, subjugou o restante das cidades amonitas. Curiosamente, da mesma forma, de acordo com textos egípcios, Tutmoses III deixou sua residência na fortaleza e juntou suas forças, o seu exército, para liderar um ataque final a Meguido. Ele então se mudou para o norte, para o sul do Líbano, onde capturou 3 cidades às margens do rio Litani, antes de retornar ao Egito. Quando você lê a obra de Ahmed Osman e as fontes egípcias, inclusive eu peguei o PDF que fala da história das dinastias do Egito no templo, das inscrições do templo de Karnak, onde lá está registrada toda a história de Tutmoses III, inclusive a sua procissão com a arca egípcia, a sua arca egípcia para o deus Amun-Ra, ok? Já passou aqui várias vezes nesse vídeo essa imagem, tá? Sendo carregada na barca, na chamada barca egípcia. Fora que a campanha militar de Tutmoses III, além das inscrições no templo de Karnak, nós temos evidências arqueológicas e relatos extra-egípcios que a campanha militar de Tutmoses aconteceu. Nós não temos somente o relato de Tutmoses III no Egito. Nós temos os adversários que ele enfrentou, que também falaram sobre ele. E temos também achados arqueológicos dos locais aonde a batalha, ou as batalhas, melhor dizendo, algumas delas aconteceram. Ao contrário do registro do rei Davi. Nós não temos registros arqueológicos nem do exército de Davi, né? Aquele exército com mais de 1 milhão de soldados, de acordo com o texto bíblico. Fiz vídeo aqui sobre isso. Não temos registro sobre suas campanhas militares, sobre a estela que a Bíblia diz que ele elegeu uma estela. Nós não temos o achado disso. Ninguém volta falando sobre esse Davi. Ninguém volta nas regiões em volta. Ninguém fala sobre. Da época em que Davi viveu, nós não temos nada. Eu sinto pena. Eu estou sendo muito sincero. Eu não estou falando de maneira pejorativa. Eu sinto pena de quem quer usar a estela de Tel Dan, século 8, 9, século 9, antes da Era Comum, para falar de Davi histórico. Uma estela de um rei adversário e que não é da época em que o Davi histórico teria vivido. E eu já falei e vou repetir. O fundamentalismo religioso vai ao extremo de que estão escrevendo artigos para falar que também na estela de Mecha, ou Mesa, também é casa de Davi. Olha onde nós estamos chegando, né? Mas tudo bem, mas dá pena, mas são pessoas religiosas que precisam muito dessas questões, precisam muito acreditar nessas coisas. Porque ainda que venhamos a aceitar a estela de Tel Dan, o que mais temos? Nada. O império, não existiu o Império Davi, as construções nenhuma, o domínio totalmente filisteu. A Filistéia era muito mais desenvolvida até o século 8 do que o reino judaíta, o tal reino salomônico ou reino de Davi,
e nunca houve monarquia unificada. Qualquer arqueólogo sério sabe disso. Voltando à questão da arca, nós temos também aqui, do qual produziremos mais conteúdos à frente, um excelente artigo científico publicado, um artigo de Scott B. Nagel, ou Nagel, deve ser Nagel, que é, traduzindo para o português, a origem egípcia da Arca da Aliança. Um trabalho excelente que demonstra claramente o que o professor Ahmed Osman argumenta em seu livro. E ainda nós temos também, eu tenho aqui também, um artigo científico também publicado, revisado por pares, ok? De Janina Wechinska, que é o seguinte título, tem o seguinte título: A mudança de dimensão da barca de Amun à luz dos recentes estudos no templo de Tutmosis III. Por quê? Porque há ainda evidências de que justamente esse modelo que se aproxima do modelo bíblico tem origem na arquitetura gerada no tempo de Tutmosis III. Então, além de eu já ter mostrado a Arca da Aliança de Tutankhamon, ou Tutankhamon, que é o modelo judaíta ou hebreu idêntico à mesma, ainda temos evidências que, na verdade, isso tem origens em Tutmosis III. Volto a dizer, como diz o historiador egípcio Ahmed Osman, muitas das questões que dizem respeito à história de Davi, na verdade, têm origem na história de Tutmosis III. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.